O neoateísmo, aquele movimento conhecido por não medir palavras na hora de criticar a religião, mas o que acontece quando as críticas mais pesadas vêm de dentro do próprio movimento? Vamos mergulhar numa defesa do neoateísmo que aponta para uma fonte de ataque que, olha, é bem inesperada. É uma coisa meio maluca, né? Por que um movimento de críticos acaba sendo tão criticado, muitas vezes por quem deveria ser um aliado? A resposta, segundo a fonte desta nossa análise, dá num tipo de erro de argumentação que é super comum. A tese central é basicamente esta: a maioria dos ataques ao neoateísmo não discute os argumentos de verdade. Em vez disso, o pessoal ataca versões simplificadas, distorcidas, os famosos argumentos do espantalho. Fica bem mais fácil derrubar um boneco de palha do que um oponente de verdade, não é? Olha, críticas vindas de grupos religiosos, isso já era de se esperar. O que realmente surpreende são os ataques que vêm da própria comunidade ateísta. E vamos ver um exemplo bem claro disso agora. Um dos salvos preferidos é o Richard Dawkins. É muito comum ouvir por aí que a obra mais famosa dele, Deus, um Delírio, é fraca. A fonte aqui sugere que isso pode ser até uma tática para ganhar visibilidade, sabe? Atacar um nome de peso para chamar a atenção. Só que a defesa aqui reformula totalmente essas críticas. Primeiro, dizer que o livro é fraco é uma questão de gosto, é subjetivo, não é um defeito do livro em si. E sobre o estilo agressivo dele, bom, isso não é um erro, é uma escusa. Uma escolha intencional, que, aliás, ecoa outros pensadores bem críticos do passado, como Freud e Feuerbach. E esse padrão de crítica não se limita ao Dawkins, não. A gente vai ver como argumentos bem parecidos são usados contra outra figura-chave do movimento, o Sam Harris, e a tentativa dele de criar uma base científica para a moralidade. Uma crítica bem recorrente, que foi articulada pelo filósofo John Gray, é a de que o trabalho do Harris é só uma tentativa simplista de colocar a ciência no lugar de Deus, quase transformando a ciência numa nova religião. E aqui a gente vê o espantalho em plena ação. A crítica faz parecer que o Harris propõe a ciência como um novo ditador moral, que vai dizer o que a gente deve ou não fazer. Mas o que ele propõe de verdade é outra coisa. Ele a vê como uma ferramenta para medir quais ações levam a um bem-estar maior. A fonte desta análise usa uma analogia ótima para a ideia do Harris. A moralidade é como uma caixa preta. A gente não precisa saber exatamente como ela funciona por dentro para entender que certas ações geram mais bem-estar e outras mais sofrimento. A ciência, nesse caso, seria a ferramenta para a gente medir esses resultados. Certo. Se esses ataques são espantalhos, de onde eles vêm? E aqui a história fica fascinante e, para dizer o mínimo, irônica. A teoria proposta vem justamente do próprio crítico do Harris, o John Gray. O próprio Gray argumenta que os padrões de pensamento cristãos estão tão enraizados na cultura do Ocidente que eles acabam contaminando até os movimentos que tentam se opor a eles. A fonte chama essa influência que não larga de pereba. Sabe aquela casquinha de machucado que fica ali? É um ciclo. Primeiro, o cristianismo cria as estruturas culturais. Depois, os movimentos seculares tentam se libertar, mas sem querer acabam absorvendo um jeito de pensar bem religioso. E o resultado? Ataques internos usando esses mesmos espantalhos. E aqui está a grande ironia da história. O próprio John Gray, quando vai criticar o Harris, cai na exata armadilha que ele mesmo descreveu. Ele ataca um espantalho do neoateísmo. Um espantalho que, na verdade, foi moldado por séculos de pensamento cristão. Esse conflito todo dentro do movimento ajuda a gente a entender o que torna o estilo neoateísta tão peculiar e por que ele parece funcionar em algumas culturas e em outras nem tanto. Essa abordagem direta não funciona em qualquer lugar. Em contextos como o do Brasil, por exemplo, onde a religião tem um peso cultural e social enorme, a crítica precisa ser muito mais cuidadosa. Já o neoateísmo floresceu num ambiente como o dos Estados Unidos, que permite um debate público mais direto e, vamos ser sinceros, mais provocativo. E aqui está uma defesa importante do método neoateísta. Mesmo que as críticas pareçam simplistas de vez em quando, a presença delas é vital. É vital para ter uma conversa pública mais robusta e mais honesta. Então, qual é a grande lição disso tudo? A defesa apresentada aqui não é sobre concordar com cada ponto do neoateísmo, mas sim sobre exigir uma qualidade de debate melhor. Esses ataques que se repetem, como os que a gente viu contra o Dawkins e o Harris, acabam distorcendo as posições reais, focam em caricaturas, não nos argumentos.
No fim, o apelo é para que se consiga superar esses ataques simplistas. O objetivo não é necessariamente concordar, mas sim se envolver com os argumentos de verdade para ter uma conversa mais honesta e, quem sabe, mais produtiva. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Será que é possível para um movimento escapar de verdade das ideias que ele combate? Ou será que estamos todos, de um jeito ou de outro, moldados pelas sombras daquilo que a gente tenta superar?